Olá, amigos e amigas. Sou o professor Heraldo Batista, coordenador do grupo de estudo temático História, Trabalho e Educação no Brasil, que é o grupo vinculado ao STED-BR da Unicamp. Sejam todas e todos bem-vindos ao nosso canal e à nossa atividade. Inscrevam-se e divulguem o mesmo. Ficaremos sempre gratos. Pois bem, hoje faremos exposição sobre o que vem a ser o neoliberalismo e suas implicações para a sociedade e a classe trabalhadora. Faremos uma exposição sobre o neoliberalismo e as suas implicações. É fundamental entendermos o significado do neoliberalismo para entendermos o que ocorre na sociedade nos dias atuais. Pois bem, entendemos que o neoliberalismo se constitui como uma ideologia, uma corrente de pensamento e um modo diverso de ver o mundo. A obra O Caminho da Servidão de Hayek, de 1944, pode ser classificado como um manifesto inaugural do movimento neoliberal. Surge na década de 70 com muita força, diante da crise do capitalismo mundial. O preço do petróleo aumenta nesse período, contribuindo ainda mais para aprofundar a crise. As críticas que os neoliberais fazem ao estado de bem-estar social e atribui a crise a este mesmo estado. O neoliberalismo é um pensamento no individualismo e na liberdade de empresa. Foi denominado de novo nesse período, porque surgiu 40 anos após as experiências econômicas do estado de bem-estar social, das teses keynesianas. Os neoliberais culparam a crise devido ao excesso de controle do Estado. O Estado não deveria intervir mais na economia, deixando o mercado para o mercado esta tarefa. O Estado não deve intervir em políticas públicas como saúde, cultura, educação. O Estado é culpado, portanto, pela crise econômica, social e política. E a única alternativa, a única saída apontada pelos neoliberais é a privatização das empresas estatais, das escolas, das universidades públicas e do processo de terceirização em todos os serviços, até então submetido às políticas sociais, de proteção social. Não deve ter mais proteção social nenhuma para os neoliberais. Qual a contradição dos neoliberais? Os mesmos que são contra a intervenção do Estado na economia são os mesmos que sustentam que o Estado deve agir para reprimir e submeter os trabalhadores aos interesses do próprio mercado. Para os entusiastas e ideólogos do neoliberalismo, somente o mercado pode regular a si mesmo. Defende a privatização das empresas públicas, a liberalização da economia dos países pobres, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Defende ainda que o desaparecimento dos programas de seguridade social, programas, por exemplo, como moradia popular, a extinção de leis de salário mínimo e leis que defendem os trabalhadores. Defende ainda os neoliberais a redução de impostos, as importações e abertura econômica para as empresas estrangeiras. Pois bem, os neoliberais ainda defendem a privatização da escola pública, como eu já disse, e da universidade pública. A saúde pública também deve ser privada. Neste sentido, os neoliberais defendem a extinção do SUS. O neoliberalismo defende o extermínio de sindicatos, de centrais sindicais, Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho e leis trabalhistas. O trabalhador deve negociar individualmente suas condições de trabalho para o seu patrão. Para os neoliberais, os sindicatos, os movimentos sociais progressistas são um tormento, são um problema, são uma ameaça para a sociedade e para o mercado de trabalho. Para os neoliberais ainda, olha só tanta coisa que defende esses neoliberais, hein? O sindicato deve atrapalhar a livre negociação, não deve atrapalhar a livre negociação. Os neoliberais preferem sistemas repressivos para controlar os trabalhadores. Os sindicatos só atrapalham.
Não existe preocupação com a questão social dos trabalhadores. Não deve existir movimento que defenda os trabalhadores. Não deve existir sindicato dos trabalhadores. Trata-se, a nosso ver, da ideologia do capital. O capital, o Estado deve ser mínimo, investir pouco, gastar pouco. Os pobres são pobres porque são vagabundos. Emprego tem para todo mundo na sociedade. As possibilidades de vida existem para todos. O sol nasce para todos. Quem está excluído na sociedade é porque não acompanha as mudanças da mesma. A escola existe para todos. Basta estudar, basta capacitar, ser empreendedor. O trabalhador deve vestir a camisa da empresa, ser colaborador, ter exemplo de bom funcionário. Para os neoliberais, os funcionários públicos são marajás, são preguiçosos, não trabalham, não gostam de trabalhar, ganham muito, é um gasto desnecessário para o Estado. Não deve existir concursos públicos, os funcionários devem ser contratados e não concursados. É necessário terceirizar os serviços públicos. Saúde e educação, como eu já linkei para vocês, são gastos desnecessários. Deve-se privatizar tudo. Como uma forma de combater esse Estado gastador, ineficaz, ineficiente, uma das ferramentas da política neoliberal foi a promoção e a consolidação do terceiro setor. Uma forma de mascarar o processo de terceirização e privatização na educação, por exemplo, creches, escolas públicas do ensino fundamental, por exemplo, estão sendo cada vez mais repassados para as organizações sociais gerirem. Quais as implicações, gente, das políticas neoliberais para os trabalhadores? Pois bem, são diversas questões: redução de salário, aumento de preço dos produtos básicos, aumento dos preços de transporte, de água, de luz, da saúde, a precarização no atendimento da saúde pública, desorganização sindical, as falências das pequenas empresas, fusão das grandes empresas e demissão em massa dos trabalhadores. Ocorre, então, um processo de sucateamento dos serviços públicos, de privatização de empresas estatais, destruição da pequena propriedade rural e também aumento do setor privado na educação. Tudo isso, meus amigos e minhas amigas, é neoliberalismo. Amigos, vocês conhecem algum país em que tudo isso esteja acontecendo? Fala a verdade. No setor público ocorre a redução dos postos de trabalho, degradação do trabalho no serviço público, muitas tarefas, baixos salários, exigências, rotatividades, terceirização via OS, como eu já falei para vocês, em escolas e creches, onde os professores não são concursados, os salários diferenciam e muitos professores aos professores das redes públicas. Dando sequência à nossa análise, ao nosso pensamento, à nossa exposição, apontamos que o golpe de 2016 avançou a agenda conservadora no país, sob o comando do golpista Michel Temer. Emendas constitucionais, projetos de leis, portarias visando destruir os direitos trabalhistas e investimento social no país. Neste contexto é que é aprovado no Congresso a Emenda Constitucional 95/2016, que congelou os gastos sociais por 20 anos. Este processo levou à reforma trabalhista. Ocorre um processo rápido de encaminhamento no Congresso Nacional em 2017 para aprovação da lei que ampliava o processo de terceirização. As leis 13.429 de 2017 e 13.467 de 2017 são leis que previam a terceirização irrestrita. Estamos falando, gente, de um contexto, de cenário de crise, um contexto político em que se dá a aprovação da reforma da legislação trabalhista brasileira num cenário de crise política, de crise democrática. Avanço de agendas de interesse das elites minoritárias. A Lei 13.429 de 2017 altera a legislação sobre trabalho temporário, redefinindo o tempo de trabalho de 90 para 80 dias, 180 dias, por exemplo. Possibilita a terceirização em todas as atividades. A terceirização hoje no Brasil antecipou o que a reforma trabalhista, né, está legalizando para todos os trabalhadores, ou seja,
a precarização como regra. Esta foi a intenção da reforma trabalhista. Os trabalhadores precisam entender que a direita quer a destruição dos direitos trabalhistas, a privatização das empresas estatais, a terceirização da educação, que os estudantes paguem as mensalidades nas universidades públicas. É uma forma cada vez mais de exclusão dos pobres, dos negros, dos índios, de quem mais precisa dos serviços públicos. Com relação às privatizações, dentro das modalidades de privatização da educação pública brasileira, encontram as parcerias público-privadas, uma vez que delegam à iniciativa privada ou mesmo ao terceiro setor o controle da gestão educacional e a construção do ensino nas escolas. Com relação ao setor privado de educação, o mesmo promove a precarização do trabalho docente, ao não possuir estabilidade de plano de carreira e, em diversos casos, sem receber salário, mas sim bolsa, como, por exemplo, as EADs da vida, né? Lembrando ainda que nesse processo que define o conteúdo da educação é o privado, retirando a prerrogativa do Estado. A classe trabalhadora precisa entender que o imperialismo total quer todas as riquezas, o controle de tudo, avançando com a destruição de tudo que encontra pela frente, seja na questão ambiental, seja nos direitos dos trabalhadores, seja nas empresas estatais, seja nas escolas públicas e universidades públicas. A classe trabalhadora precisa entender que há uma lógica destrutiva, onde tudo vale para a acumulação do capital. A partir do exposto, elencamos alguns desafios para a classe trabalhadora. Os movimentos sociais devem criar, inventar, reinventar novas formas de atuação, capazes de articular e dar centralidade às ações da classe. Neste acirramento de classe, devemos travar a luta na sociedade de disputa política no parlamento, fortalecer os movimentos sociais da classe trabalhadora, criando agendas mínimas de consenso entre as diversas tendências sindical, popular, agrária e juvenil. A luta agora é a defesa e a manutenção dos direitos trabalhistas, historicamente conquistados pela classe trabalhadora. Criar agendas coletivas de denúncia contra o trabalho escravo, trabalho precário via terceirização. Criar agendas coletivas em defesa dos serviços públicos de qualidade, gratuitos, que atendam a todos. Criar um fórum com todos os movimentos sociais e partidos de esquerda, na cidade e no campo, na defesa do serviço público. A luta agora é fora Bolsonaro. Para os trabalhadores, professores da educação básica e superior, a luta agora é a defesa da universidade pública, é a defesa da escola pública, é a defesa de todo o serviço público. Pois bem, neoliberalismo é isso, mas é muito mais que isso. É a devastação da sociedade, é a devastação de toda a possibilidade de política social e distribuição de renda. Neoliberalismo é a destruição do planeta, tudo em nome da acumulação do capital. A luta agora, gente, é por uma sociedade democrática, é por uma sociedade mais justa. A luta agora é fora Bolsonaro. Vocês estão entendendo? É isso que representa os interesses mais nefastos da sociedade, Gente, estamos concluindo, estamos terminando essa aula e pedimos para vocês que inscrevam-se no nosso canal, compartilhem com os amigos, né? Digam se gostaram ou não desta aula, mas é a nossa contribuição, é uma pequena síntese, né, sobre a questão do neoliberalismo e as implicações do mesmo para a classe trabalhadora. Divulgue as nossas atividades e contamos com vocês para a próxima aula. A semana que vem teremos mais atividade, teremos mais aula com conteúdos para você, trabalhador, para você, educador,
da educação básica e da educação superior. Um grande abraço a todos.